E aí, cambada, tudo bem? Então hoje a gente vai ver a correção da tarefa básica sobre conceitos de função, tá bom? Então a primeira questão era assim, ó. Ele dava um conjunto A com os elementos 1 e 2 e um conjunto B com os elementos 0, 1 e 2. Aí pergunta qual das afirmativas abaixo é verdadeira. Então vamos acompanhar comigo aqui, ó. Letra A, eu faço A, 1 e 2, e o B, 0, 1, 2. Ele fala que f de x, 2x, é uma função de A em B. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Os valores de A são 1 e o 2. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a função, se for função, é 2x, ou seja, é o dobro. Então, quando eu chamar o x de 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Quando eu chamar o x de 2, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Então, ó, 1 com o 2 com o 4. Ó. 1 com o 2 e o 2 com ninguém. O 4 não é um elemento de B. Então, isso aqui não pode ser uma função. Por quê? Porque tem um elemento que corresponde, mas tem um cara que não está se correspondente. Ok? Bom, a outra diz assim, ó. Uma função f de x, tal que seja x quadrado mais 1. Vamos comigo fazer as contas, ó. X quadrado mais 1. Então, o A é 1 e 2, e vamos lá. Se eu chamar o x de 1, 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Se eu chamar o x de 2, 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então, o 1 com o 2, opa, e o 2 com o 5. Oxa, mas o 5 não é elemento de B. Então, por isso aqui não é função. Beleza? Olha a terceira, a letra C. Ele fala, novamente, x quadrado menos 3x mais 2, uma função de A em B. Então, a mesma coisa, ó. O A, 1 e 2. E a função é x quadrado menos 3x mais 2. Então, se o x for 1, vai ficar assim, ó. 1 quadrado, 3 vezes 1 mais 2. 1 ao quadrado é 1, com mais 2, 3, tira 3, nada. Boa. Se for 2, 2 ao quadrado, 3 vezes 2 mais 2. 2 ao quadrado, 4, 4 mais 2, 6, tira 6, nada. Ou seja, é o 1 com o 0 e o 2 com o 0. Bom, isto é uma função de A e B? Vamos recordar. Para ser função, todos os elementos do A se correspondem. Perfeito. Cada um se correspondeu uma vez. Então, isso aqui é uma função de A e B. Não importa o que acontece aqui, ó, que a gente sabe o seguinte, o contradomínio é o B. Só que a imagem é só o 0. Não tem problema, não tem problema se sobraram esses dois. O que importa é que do A todo mundo se correspondeu. Só para desencargo de consciência, vamos ver a letra D e a letra E. Na letra D, ele fala que é de B em A. Então vamos, eu vou atribuir os valores de B, que são 0, 1 e 2, e a função agora vai ser x ao quadrado menos x. Então se for 0, 0 ao quadrado menos 0 dá 0. Se for 1, 1 ao quadrado, menos 1, dá 0. Se for 2, 2 ao quadrado, menos 2, que dá 2. Só que assim, seria assim, o 0 não tem 0 no A. Então, esse aqui não é elemento de A. O 2 com o 2, tudo bem, mas esse aqui não é elemento de A. Então, por isso, isso aqui não é função. E a letra E, mais uma vez, ó, uma função de B em A. Tal que f de x igual a x menos 1. Então, olha só, eu vou os valores do B, 0, 1 e 2. Vamos comigo. Se for 0, vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Se for 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Se for 2, 2 menos 1, que dá 1. Só que menos 1 não é elemento de A e 0 também não é elemento de A. Então, a correta é a letra C de cão. Perfeito? Muito bem. Vamos então agora para o exercício número 2. Ele quer saber qual é o domínio mais amplo das seguintes funções, né?
que são dadas por essas sentenças aqui. A letra A é assim, ó, 2x menos 1. Bom, eu olho para cá. Não tem nenhuma restrição. Por quê? A restrição é a seguinte, ó. Quando eu tenho uma fração, eu preciso dizer que o denominador não pode ser zero. Quando eu tenho uma raiz índice par, eu preciso dizer que o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, assim, ó, não tem nada, não tem fração, não tem variável no denominador, não tem raiz, então o domínio dessa função são todos os reais. Na letra B, então, a situação é a seguinte, ó, f de x igual 4x menos 1 por x mais 3. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma fração, se tem fração, tem condição de existência para o denominador. Eu vou escrever aqui, ó, x mais 3 diferente de zero, x diferente de menos 3. Então, o domínio dessa função são todos os reais, com exceção do menos 3. Não pode, né? Aí nós vamos à letra C. Olha o que é a letra C. A letra C, a função é raiz de 3x menos 2. Tudo bem. E agora, ó, uma raiz índice par. Se fosse ímpar, sem problema. Mas como é par, o que tem que dizer? Que o radicando, quer dizer, aquele cara que vai lá dentro, tem que ser maior ou igual a zero. Ah, então fica assim, ó. 3x maior ou igual a 2, x maior ou igual a 2/3. Então, o domínio dessa função vai ser assim, ó. X é um número real, x maior ou igual a 2/3. Beleza? E o item D, a f de x é 1 sobre raiz de x menos 2. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho, além de ser uma fração, tem variável no denominador? Tem. Só que está dentro da raiz. Então são duas condições. Por estar no denominador, não pode ser zero. Por estar dentro da raiz, não pode ser negativo. Então, peraí. Se não pode ser negativo e não pode ser zero, ele vai ter que ser o quê? Maior que zero, ou seja, positivo. Daí eu chego que x é maior que 2. Então, o domínio dessa função são os números reais maiores do que 2. Perfeito? Maravilha.